Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, o item 13, capítulo 13, versículo 6, o ponto 14, diz: o anticristo e a adoração aos postes ídolos. Bom, aqui eu vou falar de uma idolatria antiga, que na revista de escola dominical desse trimestre nós estudamos muito, e que ela está assim colocada em algumas igrejas e alguns países que, segundo a profecia, tudo indica que serão referências para o anticristo, inclusive os Estados Unidos das Américas. O comentário diz: o termo poste-ídolo é tradução do hebraico Asherá, que era uma divindade adorada em Canaã e que originara-se na Mesopotâmia com Nimrod e Semíramis. Essa divindade, esse culto, tem tudo a ver com Nimrod e Semíramis. O culto da Babilônia, fundado por Nimrod e Semíramis, ele dominou todo o mundo antigo, e os cananeus, em especial naquela região, que já eram descendentes de Cã, não temiam a Deus, eles historicamente foram dominados por essa religião. E vamos lembrar que quando a Bíblia fala que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, é porque ela guarda características daquela religião antiga. O comentário prossegue: o termo poste-ídolo equivale aos obeliscos egípcios, né? Esse foi um nome que os gregos deram, tá ok? Mas a Bíblia chama de poste-ídolo. E esses poste-ídolos, irmãos, porque todos esses povos antigos, eles tinham perversão sexual durante o culto deles. A mulher hoje, que é identificada como a provável mãe de Moisés, Hatshepsut, diz a história que ela reativou, né, o culto a divindades que envolvia orgia sexual. E estes postes ídolos, eles eram a reprodução do membro sexual masculino, do órgão, das genitálias masculinas, né? Agora, vamos observar alguns locais do mundo para vocês observarem que aquela idolatria antiga, ela continua existindo. As pessoas, isso é só um enfeite. Quem é que coloca um enfeite tão ridículo como aquele, como esses poste-ídolo? Né? Se você pensar numa obra de arte, ou foi algum artista construiu lá, mas os postes ídolos, os obeliscos, eles não têm nenhum trabalho artístico. E preste atenção que o local principal, onde estão os principais obeliscos, os principais postes ídolos do Egito, é exatamente onde está o Vaticano, onde está a Igreja Católica. O comentário diz: a Basília de São João de Latrão, que é chamado de St. John Lateran, é o lugar onde o Papa se assenta como bispo de Roma e se apresenta como sucessor de Pedro. Essa é a igreja principal dele, né? Eles a chamam de a Igreja Mãe. Essa seria a principal igreja católica. Nesta igreja se encontra, você pode pesquisar isso na internet, nesta igreja se encontra o maior obelisco, o maior poste ídolo já edificado pelos egípcios, 32 metros, ou seja, os católicos ainda fizeram o seguinte, como os americanos também, eles procuraram trazer aquele obelisco antigo do Egito, aquela feitiçaria antiga, aquela afronta a Deus, aquele culto sempre baseado em orgias, e essa reprodução das genitálias masculinas, ele levou o original lá para Roma, tá bom? E esse é o maior, de 32 metros. Foi construído por Tutmés III, um dos faraós de maior destaque de todos os tempos. Tutmés III parece ser o faraó que perseguia Moisés, mas morreu quando Moisés estava em Midian. Lá em Êxodo 4,19, disse também Iavé a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Então, esse homem,
Ele foi um homem de destaque, ele era irmão e seria o marido de Hatshepsut, só que segundo a história, Hatshepsut na verdade pegou e usurpou o trono, isolou ele. E o mais provável é que ela queria colocar Moisés como um filho dela, porque segundo a história ela não conseguia ter filhos. E como diz o autor aos Hebreus, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí quando ela morreu, esse homem, ele cresceu, ele assumiu o poder, então ele provavelmente queria matar Moisés. Ele é esse provável faraó que queria matar Moisés. Pela cronologia bíblica e a cronologia egípcia, ele morreu em 1450 a.C. E pela cronologia bíblica, o êxodo aconteceu em 1446, olha, quatro anos depois da morte de Tutmés III. Essas datas são aproximadas, pode ter uma diferença para mais ou para menos, esse tempo pode ser até maior, né? Mas ele parece ser realmente o faraó que tentou matar Moisés. Ele não era provavelmente o faraó do êxodo. O comentário prossegue. É significativo que a igreja de Roma mantenha esse poste ídolo do homem que perseguia o representante do povo de Deus. E nós sabemos que essa instituição, ela perseguiu muitos judeus. Por isso que eu digo, quando eu vou evangelizar um judeu, uma das coisas que eu tenho que falar para ele é que aquela instituição não representa, nunca representou o cristianismo. Eu recomendo a vocês o livro A Espada de Constantino, né, a Igreja Católica e os judeus, como eles perseguiram os judeus, realmente é vergonhoso. Outro obelisco encontrado em Roma, na Praça de São Pedro, é o obelisco de Menkóreu, faraó da 12ª dinastia, que viveu próximo dos dias de Abraão. Talvez seja até aquele faraó que Abraão teria conhecido quando ele foi ao Egito. Então, a igreja de Roma, não dá para acreditar que isso é feito por acaso. Aquela ali é uma instituição espírita mesmo, sempre foi. Por isso que os reformados chamarem ela de igreja mãe na verdade, uma grande afronta, uma grande heresia. Um terceiro obelisco que merece destaque é o que se encontra no centro da Piazza del Popolo, um obelisco de 24 metros da época de Ramsés II e Merneptah, aí já no século XIII a.C. Nos Estados Unidos, encontra-se no Central Park um obelisco construído em 461 a.C., em homenagem ao faraó Tutmés III, que foi um dos faraós que mais oprimiu os israelitas. Esse Tutmés III, né, o pai dele, né, que era chamado de Tutmés I, era exatamente aquele que mandou jogar as crianças no rio, e que, no caso, Hatshepsut, filha também de Tutmés I, teria protegido, salvado o menino. Então é interessante, esses poste-ídolos, principalmente desse faraó, ok? Que também perseguiu, ele foi o faraó que nesse período da escravização que Moisés estava fora, que realmente os israelitas sofreram muito. E exatamente esses dois poste-ídolos, feito um pelo próprio faraó, outro em homenagem a ele, encontra-se um em Roma, outro nos Estados Unidos. E eu sempre coloco para vocês a hipótese de que os Estados Unidos, ele terá um papel chave na manifestação do anticristo. Os Estados Unidos, ele tem como símbolo a águia era símbolo dos países que atacaram Israel. A Babilônia destruiu o templo, Roma atacou, destruiu o templo, sem contar que a Alemanha também era, né? Então os Estados Unidos devem ter um papel importante nesses últimos dias. E ele tem lá esse poste ídolo construído originalmente lá no Egito. Eles fizeram questão de levar o original, eles não fizeram uma réplica, né?
O comentário prossegue. Roma possui um total de 13 obeliscos, sendo 9 egípcios e 4 romanos, ou seja, 4 eles construíram lá em Roma, mas 9 obeliscos eles trouxeram do Egito. Obeliscos egípcios foram transportados para diversos países, né? Como eu disse, entre eles os Estados Unidos. A edificação de postes ídolos ou obeliscos iniciaram na Babilônia com Nimrod e Semíramis. Nimrod iniciou a religião pagã que dominou o mundo antigo. A religião criada por Nimrod e sua mãe Semíramis dominou o mundo antigo. Bom, eu coloco aí uma citação da Enciclopédia da Bíblia, de Matthew Tenney, é uma enciclopédia bem interessante, o volume 2, na página 15 e 16, ele comenta, olha, a confirmação final é encontrada no período de Hammurabi, onde numa carta de Zinrilim, de 1730 a.C., de Mary, Dagon é igualado a Enlil, o deus babilônio. Na verdade, esse Enlil é um deus sumério, que era adorado pelos sumérios antes do dilúvio. Essa religião vai dominar o mundo até os dias do Novo Testamento. As divindades romana, grega, cananeia derivam da religião da Babilônia. Ela é a religião que se assenta sobre o Império Romano. Então, veja como é preocupante quando você vê as igrejas chamando a Igreja Católica de Igreja Mãe. Na verdade, ela não é. A Bíblia chama ela de Mãe das Prostituições. E é comprovado, todas aquelas religiões do mundo antigo, elas nasceram na Babilônia. Porque Nimrod, cerca de 100 anos, 150 anos depois do dilúvio, ele fez aquela rebelião de Babel, e Flávio Joséfo conta, né, que Nimrod desafiou a Deus, né, que ele acusou Deus de ter sido injusto com os antepassados dele antes do dilúvio, de ter matado eles, né, e ele Semíramis. Flávio Joséfo diz isso, que ele iria vingar os antediluvianos, né, que ele iria se tornar Deus, iria vingar os antediluvianos, punindo o Deus que puniu eles com o dilúvio. Olha a afronta de Nimrod. Isso que Flávio Joséfo nos relata sobre Nimrod é o que a Bíblia também profetiza sobre o anticristo. Ele vai estar blasfemando contra Deus durante a grande tribulação e desafiando a Deus dessa maneira. O comentário prossegue. Na verdade, essa religião continua dominando o mundo. Ela foi organizada na Igreja Católica Romana. Outro texto da Enciclopédia da Bíblia de Matthew. Na Síria, tal como no Alto Eufrates, Dagon estava associado aos deuses do tempo. Gordon, Ugarit, Literature, menciona Dagon com seu filho 12 vezes. Haddad, outro deus do tempo da Babilônia e Assíria, estava associado a Dagon. E Haddad foi assimilado na Síria como Haddad e se tornou filho de Dagon. Haddad se tornou o Baal de Ugarit. Então veja, até o Baal dos cananeus, ele era uma referência a esse Dagon da Babilônia, que era Nimrod. E outra divindade que também vem da Babilônia era uma divindade chamada Mitra, que ela dominou a região dos persas, que tinha sido dominado por aquele homem, né, aquele guerreiro chamado Nimrod. E esse Mitra, ele se tornou uma divindade famosa em Roma, e a Igreja Católica assimilou essa divindade. Por exemplo, de onde a Igreja Católica tirou o 25 de dezembro para o nascimento de Jesus? É só estudar a história das religiões e você sabe que esse era o dia de adoração a Mitra. E até hoje, se você pesquisar na internet, pesquisa aqui no Rio de Janeiro, Arquidiocese Mitra, você vai encontrar, como já falei num tópico anterior, e estou enfatizando, repetindo, que todas elas continuam sendo dedicadas a Mitra. Isso não está escondido, isso está bem aberto para todas as pessoas.
mas é inacreditável como alguns estão cegos. O comentário prossegue. Nimrod é o Dagon da Babilônia e Assíria e da Mesopotâmia. Lembrando que Babilônia e Assíria eram cidades da Mesopotâmia, mas de todas as outras. Segundo a cronologia bíblica, Nimrod viveu entre o século 20 e 21 a.C., cerca de 100 anos, 150 anos depois do dilúvio. A arqueologia identifica a adoração a Dagon nesse período. Visto que o templo de Baal foi construído segundo o modelo de Dagon, e considerando que a evidência de inscrição aponta para a fundação do último em 1910 a.C., ou seja, no século 20 a.C., a identificação do templo com Dagon é atestada pelos 2 monólitos com dedicatórias encontradas no local. Ou seja, essas divindades, Dagon, Baal, todos eles são de adoração à Babilônia, a Nimrod. Essa adoração a Nimrod e aos postes ídolos, espalhada pelo mundo, é uma demonstração de que a religião da antiga Babilônia está viva e certamente será muito popular durante a grande tribulação. Na verdade, já está sendo popular nesses dias, né? A Bíblia sempre condenou a adoração aos obeliscos e monólitos, que no texto bíblico são chamados de Aserá ou poste ídolo. Veja Juízes 3:7. Os israelitas ofenderam o Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, servindo aos Baals e a Aserás. Aserás, algumas traduções você verá, é traduzido por poste ídolo. Segundo Crônicas 15, versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Esses postes ídolos eram reverência a Aserá, que era chamada de Rainha dos Céus, que era uma referência a Semíramis, mãe e mulher de Nimrod. Jeremias combateu essa adoração. Jeremias capítulo 44, versículo 25 diz: Assim fala Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Ou seja, eles estavam adorando essa rainha do céu, era uma adoração a Semíramis. O comentário prossegue. Vocês sabem que Semíramis, no Novo Testamento, os romanos chamavam ela de Diana. Diana dos Efésios era uma adoração a Semíramis. Ela também era chamada de Rainha dos Céus, Nossa Senhora, Mãe de Deus. O comentário prossegue. O título de Rainha dos Céus foi aplicado à idolatria a Maria pela Igreja Católica. Maria recebeu os títulos de Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. Todos títulos que faziam referência a Semíramis e a Diana dos Efésios. Essa atitude da Igreja Católica de preservar essa idolatria egípcia demonstra o porquê ela será uma aliada do anticristo. Sempre que pesquisamos sobre a história dessa instituição, nos deparamos com os fatos mais bizarros. Vou citar um aqui, eu coloco o artigo na internet e textos para vocês lerem depois, tá bom? Santo Ulrico, bispo de Augsburg, contou que o Papa Gregório VIII, 1703, ordenou que se esvaziasse um grande aquário num convento de monjas em Roma e encontraram 6.000 esqueletos de recém-nascidos. Diante desse horror, esse Papa aboliu o celibato, mas seus sucessores restabeleceram-no. Bom, a suspeita recai sobre aborto. As freiras engravidavam,
a criança nascia, eles afogavam, ou então eles faziam um aborto com ela ainda grávida, né? Bom, se eram crianças que já nasceram ou se é aborto, isso é assassinato. Bom, o aborto é muito ruim. Agora, corre o risco disso ser sacrifícios infantis. Infelizmente, corre risco de ser sacrifício infantil, porque eu sempre digo, a Igreja Católica, ela foi construída, consagrada em um cemitério, o cemitério dos cristãos que eram mortos por Nero e eram enterrados lá na colina do Vaticano, que era uma divindade romana, Vaticanos. A Igreja Católica construiu o seu Vaticano, o seu templo, nesse cemitério, como um local de consagração, como fazem os espíritas. Então é algo que o cristão tem que tomar muito cuidado nesse caminho que está sendo desenhado, da igreja cristã caminhando em direção às igrejas reformadas e em direção à igreja católica, ou seja, em direção à Babilônia apocalíptica.